Ver se as pessoas chegam. Então, o tema da live de hoje eu vou falar sobre a culpa nos relacionamentos. Boa noite, dona Gina. Nunca mais. Prazer em encontrá-la aqui. Então, gente, deixa eu ver se chega mais gente aqui no Instagram. Porque estamos em duas redes. Mas aí, vamos falar sobre a culpa nos relacionamentos, né? E falar de uma forma geral, né? Como essa culpa nos paralisa na nossa vida. Boa noite. O pessoal aqui do Instagram tá chegando. Então, gente, eu vou iniciar a live, né? Falando sobre a culpa, né? Para falar da culpa, a gente tem que falar de responsabilidade, né? Existe aí uma frase que fala que a culpa nos paralisa e a culpa nos paralisa, né? E a responsabilidade nos mobiliza. Então, por que a culpa nos paralisa? Boa noite, Walter. Por que a culpa nos paralisa, gente? Então, a culpa nos paralisa porque é um sentimento que normalmente provém, né, de que a gente quer que alguma coisa aconteça e a coisa normalmente não acontece na nossa forma. Então ali gera um sentimento de culpa, né? Ou a gente faz algo com alguém, né? Ou até mesmo a gente não consegue fazer algo dentro da nossa expectativa e aí a gente sente culpa, né? E a responsabilidade? A responsabilidade, ela simplesmente é algo que a gente toma para si, né? E diz, fiz, mas agora quero fazer algo diferente, né? Me responsabilizo pelo que eu fiz, independente de que seja algo bom ou ruim, né? E banca aquilo, né? Banca com responsabilidade o ato que fez. Então, por isso que a culpa nos paralisa, né? Porque normalmente a gente não aceita o erro, né? A gente sempre quer que as coisas sejam perfeitas. E na maioria das vezes pode não sair da maneira que a gente espera, né? E errar é humano, né? Errar é humano, a gente pode errar sim. Agora a gente pega esse erro, né? Se responsabilizar por esse erro já é outra história, né? Até serve para crescimento, inclusive, né? Quando a gente erra e aí a gente vai procurar, se responsabiliza e busca ali a melhoria daquele erro, né? Eu errei porque eu errei, de que forma, onde é que eu posso melhorar, né? Então, meio que traz até um certo crescimento, dependendo, né? Da ação que você venha fazer. Agora, quando você se culpa, quando você se lamenta, né? Como você sofre por aquilo, guarda muitas vezes, no sentido até de se penalizar por aquilo o tempo todo, né? Vira e volta, lembra da situação e se martiriza. Ah, é porque eu não fiz diferente, né? Isso só vai trazer danos para sua vida, né? Então a gente tem que pensar, né, em trazer como é que essa culpa, né, que todos nós, ninguém está a escape de sentir culpa em algum momento da nossa vida, né? Agora a gente tem que pensar o que é que a gente vai fazer com ela, o que é que a gente vai fazer com essa culpa. Inclusive, a culpa tem uma função, né, adaptativa. Ou seja, é da própria natureza humana ter culpa. Há uma região do nosso cérebro que é o sistema límbico, que é responsável justamente por isso, né? Por essas aflições que a gente sente, por culpa, por vergonha. E aí quando a gente ocorre, né, de a gente fazer algo que não está ali dentro da nossa moral, né? A gente
tem o sentimento de culpa, né? Tem o sentimento de vergonha. Mas é normal a gente sentir isso, né? O anormal é a gente não sentir esse sentimento. Porque, inclusive, há estudos aí que psicopatas, sociopatas, eles não têm esse sentimento de culpa, né? Porque existe ali uma disfunção nessa área do cérebro que faz com que ele não sinta culpa, que ele não tenha empatia com as pessoas. Ou seja, é normal que tenhamos culpa. Agora vamos ver o que é que a gente vai fazer com essa culpa, né? É normal ter culpa. Então não se martirize. Agora simplesmente saiba usar da melhor forma. Eu errei, né? E agora, o que é que eu vou fazer com isso? É a forma de que o que você vai fazer que vai te diferenciar. Então, eu vou falar um pouco da culpa nos relacionamentos, né? Que existe aí vários tipos de culpa. Walter trouxe aqui, acrescentou sistema límbico, centro das emoções e justamente com o córtex, né? Que vem aí o julgamento moral, justamente, Walter. Você pontuou muito bem aí a minha fala. E aí, né, como eu falei, quando a gente não tem essa sensibilidade aí, né, quando não há um funcionamento normal dessa área, é algo assim, já vai para um lado já patológico da coisa. Então, é normal que tenhamos essa culpa, né, até mesmo para nossa evolução. E é uma função adaptativa, né, como eu trouxe para vocês. Então, falando da culpa nos relacionamentos, gente. Existe aí várias formas, né, de a gente se sentir culpado num relacionamento. Você pode ser o causador de uma traição. Você pode acreditar, ficar se sentindo culpado por acreditar em uma falsa promessa. Você pode se sentir culpado porque agrediu verbalmente o seu parceiro ou sua parceira. Você pode se sentir culpado, inclusive, por uma relação que entrou em rotina, né? E aí você não tá se sentindo tão bem na relação, mas de uma certa forma você também tá colocando a sua culpa ali na relação. A sua parte da culpa, né? Então, existe várias formas de você se sentir culpado dentro de um relacionamento. Aí eu volto a falar. Aí a gente tem que pensar, né, de como a gente vai trabalhar essa culpa dentro do relacionamento. Por quê? Porque pode ocorrer, né, de você se prejudicar, né, por conta de se sentir muito culpado. E aí você pode fazer muita coisa para essa pessoa, achando, por uma culpa até que não foi naquela relação, mas foi em outra, e você quer mudar, mas você não se perdoou por conta daquela culpa. E aí você deposita, se doa demais para aquele parceiro ou aquela parceira, faz mil coisas para aquele parceiro ou aquela parceira por conta de uma culpa sua. E você não tem um retorno da mesma forma, você não se sente, não vê reciprocidade, né? Você não vê que a pessoa está se doando da mesma forma. E aí você cobra daquela pessoa. E aí existe aí uma disfuncionalidade dentro dessa relação por conta disso. Então é necessário que a gente avalie essa culpa e tente justamente organizar, né? De uma forma assim, se responsabilizar, né? Tentar ajustar da melhor forma o seu erro, né? Tentar melhorar o que é que eu posso fazer depois do que eu fiz, né? E agora, como é que eu vou agir a partir desse momento? E o que passou, eu errei, agora eu me responsabilizo, mas eu vou tentar não fazer da mesma forma novamente, né? E a gente também tem que ficar atento às relações, né, abusivas, inclusive, que muitas vezes o abusador, a abusadora coloca a culpa sempre no parceiro, né? E aí você se sente culpado de várias situações que não é da sua competência, mas por conta dele ali, ou dela, de ficar colocando culpa em você, você assume aquela culpa, né, aquela responsabilidade daquela culpa que não é sua. Aí você tem que medir
se essa culpa vem de você, de alguma irresponsabilidade, negligência sua, ou simplesmente porque aquela pessoa tá se vitimizando pra você, né, se lamentando o tempo todo, achando que é você o culpado, porque eu não sou feliz, você é culpado, porque eu me aborreço, fico agressiva, é porque você é culpada, né? Então aí você tem que botar medida aí das coisas, né? Você vê realmente se a culpa vem de você, de alguma irresponsabilidade sua, de alguma negligência sua, ou se realmente não tem nada a ver o que ele está trazendo. Então fique atento, né? Enquanto a relação abusiva, existe aí esse fato que as pessoas têm que colocar medida nessa culpa aí. Então, mas assim, falando de relacionamento, né, a gente tem que pensar que os dois, né, têm responsabilidade naquela sua situação. A gente não pode colocar culpa, né, em uma relação, em algum acontecimento de alguma relação, 100% em uma pessoa, né, dentro da relação. Ou seja, pode existir ali um culpado maior, mas a responsabilidade de se movimentar, de conseguir algo diferente a partir daquela situação que gerou culpa, é dos dois, né? Mesmo naqueles casos em que existe a traição, um que traiu, o outro não traiu, o outro foi o traído, né? Mas aí realmente um que vai ser o culpado, né? Que traiu, mas aí a gente tem que ver quais são os motivos que levaram essa traição, vai colocar na balança. Mas de uma certa forma o outro tem ali a culpa por ter feito, né? Traído. Mas aí, enquanto a responsabilidade é dos dois, porque você que tem a responsabilidade enquanto a sua vida, no sentido de brigar, de querer pagar na mesma moeda, de querer meio que desejar o mal a essa pessoa porque fez isso com você, que destruiu sua vida, ou não, né, pensar em um movimento diferente, em ver onde errou, onde foi a parcela da culpa, em querer resolver, né? Ou também não, e de não querer mais esse relacionamento, não aceitar um relacionamento que tenha traição. Então aí você tem a responsabilidade, tanto o traidor, né, que também pode repensar no seu ato e pensar em desfazer o que aconteceu, no sentido de não querer fazer mais, pedir perdão e se arrepender realmente, né? Ou não também, né? Então ele vai ter a responsabilidade dele ali. E a pessoa também vai ter a responsabilidade de aceitar ou não, de perdoar ou não, de querer se movimentar nesse sentido. Então a gente tem que pensar que em uma relação, quando existe algo, né, que gere culpa, a gente tem que pensar não na culpa em si, né, de quem é o culpado. O culpado foi ele, foi ela, mas a gente pensar na responsabilidade dos dois enquanto aquele acontecimento, né? Você tem que pensar em o que é que a gente vai poder fazer enquanto a isso, né? Que existe ali uma relação. Então o casal, mesmo que nas dores, tem que pensar, né? Tem que se responsabilizar e tem que agir, né? Ou para melhorar a relação, pensar em depois daquele acontecimento, ver o que estava faltando para que gerasse isso, ou até mesmo ver que era um sinal para não ficar mais junto, né? Que não existe aí mais respeito, já sente desejo por outra pessoa. Então tem que ser analisado dessa forma e também trazendo responsabilidade para os dois. Que normalmente a gente vê quando acontece nesse sentido, né, de traição, aí só as pessoas normalmente se lamentam muito, sofre, claro que ali existe ali sofrimento, mas aí se lamenta e aí coloca a culpa no outro o tempo todo, porque ele me traiu, que ele acabou com a minha vida. Ele só vai acabar com a sua vida se você quiser que ele acabe com a sua vida, ou ela vai acabar com a sua vida só se você quiser que ele acabe com a sua vida. Eu sei que o movimento não é fácil, né? Vou dizer assim, de uma hora para outra você vai chegar e vai dizer isso para você e as coisas vão se resolver. Mas só em você abrir consciência de que você é a autora da sua vida, né? Que você que tem a força para mudar esse evento em um sentido mais um sentido melhor para você, né? No sentido que você consiga
passar por cima de todas essas dores e retomar a sua vida da melhor forma possível, a única pessoa que vai ter autoridade para isso é você, mais ninguém. Então você tem que pensar dessa forma. E em outros atos que pode acontecer dentro da relação que pode gerar culpa, existe aí também, por exemplo, um casal que sempre estão aí nas redes sociais, às vezes, né, ou a mulher ou o homem, e aí não dá a devida atenção ao esposo, à esposa, à namorada, e aí depois se sente culpado, né? Um evento ou outro que aconteça, aí se sente culpado. O que deve acontecer nessa situação é a pessoa refletir enquanto eu estou me sentindo culpado, eu tenho que me responsabilizar, né? Entender que por algum motivo eu busquei esse recurso ali para relaxar, para interagir, né? Você tem que entender também por que você está buscando aquele recurso e não o seu parceiro ou sua parceira. E a partir daí tentar mudar. Não, essa pessoa não merece, essa pessoa me dá atenção, essa pessoa está aqui do meu lado o tempo todo, porque eu estou meio que desprezando, porque eu não estou valorizando esse tempo que temos juntos, né? Então você tem que pensar, colocar na medida as coisas, se responsabilizar, né? Mas também não pode só julgar, né? Trazer só o julgamento enquanto a isso, mas também analisar por que, né, eu estou agindo dessa forma, o que é que está faltando, né? As mulheres, homens, né, dentro da relação também que às vezes se empenha muito no trabalho, né, trabalha muito e esquece ali do parceiro, da parceira por conta de trabalho, né, do corre-corre do dia a dia do trabalho, aí não dá espaço ali para a relação, às vezes nem prioriza a relação, trabalha domingo a domingo, né? E aí esquece realmente do parceiro ou da parceira. Aí você tem que parar e se autoanalisar, né? Por que eu estou priorizando só o trabalho? Já que o relacionamento também é algo que deve ser importante na minha vida. Então você tem que fazer essa autoanálise, né? Independente da culpa, da responsabilização ali, você tem que se autoanalisar. O que é que está faltando, né? Porque como eu falei, né, a responsabilidade vem dos dois. E no sentido de o que é que vamos melhorar aqui para que isso não aconteça, para que eu priorize, eu tenha prazer de estar do seu lado, né? Então, os dois têm que se mobilizar, os dois têm que se responsabilizar enquanto casal, né? Então é muito importante a gente ter essa visão, né? Porque a culpa, quando a gente guarda esse sentimento, né? Por mais que assim, eu tô trabalhando muito, eu me sinto muito culpado por não dar atenção à minha esposa ou ao meu marido. E eu sinto ali aquela culpa, mas eu não me mobilizo, eu não me responsabilizo por isso. É porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso. Aí dá justificativa, né? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso ter eu estou proporcionando uma vida melhor, então eu preciso ter justamente esse movimento de trabalhar muito e sempre colocando culpa em vários fatores, né? E esquece, né, de se responsabilizar, né, também, né? O motivo pelo qual eu estou trabalhando tanto, o motivo pelo qual eu estou me doando tanto, né? E estou esquecendo do relacionamento. Então tem que ser analisado também esse lado da situação, né? E que é muito importante, tanto como a responsabilidade. Entrou uma ligação aqui, pior que eu quero voltar pro Instagram e eu não tô conseguindo. Vamos lá. Oi, gente, entrou uma ligação aqui e eu não pude conter, não sei como foi que essa ligação entrou. Ai, aqui, tô tendo uma silencioso. Então, pensar que a gente tem que, além de trabalhar essa culpa no sentido de se responsabilizar por ela, a gente também tem que pensar de que forma eu estou fazendo isso, por que eu estou tendo essas atitudes que estão me levando tanto a essa culpa, né? Eu me culpo porque eu sei que não está fazendo bem para mim ou para outra pessoa, mas por que eu não consigo me mobilizar, né? Porque isso me paralisa, me deixa ali, né, nesse movimento o tempo todo. Porque a culpa acumulada ali, presa, né, não trabalhada, vai te adoecer, né? Traz aí depressão, ansiedade, baixa autoestima, pode trazer
vários danos no sentido de uma pessoa se transformar até em uma pessoa mais ranzinza, uma pessoa mal-humorada, né? Uma pessoa também que se culpa as pessoas por tudo, pelo mundo, né? Já ouvi falar aquela pessoa, eu não tive um crescimento na vida porque eu, de alguma forma, o mundo não foi tão bom pra mim, né? Coloca a culpa no mundo, coloca a culpa em tudo e esquece de se responsabilizar, né? Pelos atos. E você se mobilizou de alguma forma para mudar essa história, né? E muitas das vezes as pessoas não pensam dessa forma, né? Meu Deus, minha mãe. Então vamos lá. Em pensar também que o que é que eu faço então para me livrar dessa culpa? O que é que eu faço então para me livrar dessa culpa? E aí eu falei o tempo todo de se autorresponsabilizar, né? Que é necessário você se autorresponsabilizar dessa culpa. Mas também você tem que pensar em se perdoar primeiro, né? Fez algo de errado, fiz, mas o que é que eu posso fazer para melhorar isso, né? Então você tem que pensar, eu fiz, já aconteceu, mas agora eu preciso me perdoar, né? Eu preciso me perdoar porque eu não tenho como voltar atrás, né? E além de se responsabilizar em dizer que fez aquilo, você tem que ter autopiedade de si, né? E pensar assim, eu agi daquela forma porque eu também não tive recursos suficientes naquele momento para agir de forma diferente, né? Às vezes você não tem recursos, e eu digo esses recursos que pode ser maturidade, esse recurso pode ser conhecimento, às vezes por falta de conhecimento, esse recurso pode ser meio que um desentendimento, né? Num momento assim de raiva, um momento do calor, de alguma confusão que se meteu e aí faz algo que, por exemplo, agride verbalmente a pessoa, grita aquela pessoa, ou xinga, né? Ou até mesmo comete algo mais errado, né? Por exemplo, trai, né? E depois se arrepende. Então você tem que se auto-perdoar. Porque se você não se auto-perdoa, o que pode ocorrer é de você voltar, né? Inclusive até voltar a um relacionamento, meio que terminou esse relacionamento, a pessoa não quer mais saber porque você traiu, né? Foi traído, tal. E aí depois de algum tempo vocês voltam, né, a essa relação. Mas aí a pessoa, o parceiro ali, pode ter até te perdoado, né? Mas por você não ter não ter usado esse auto-perdão com você vai se sentir desconfortável na relação. Você o tempo todo vai imaginar que a pessoa está cobrando de você o tempo todo vai se auto-julgar, né, pelos atos que você fez. Você vai se sentir até não merecedor daquele lugar. Pô, ela me perdoou, mas ela não merecia, né? Inconscientemente, ela não merecia de eu estar aqui do lado dela hoje, ou vice-versa, ele não merecia que eu estivesse aqui do lado dele hoje, porque você não se perdoou. Então, mesmo que o parceiro ou a parceira tenha te perdoado, se você não se auto-perdoa, você não segue sua vida. Você sempre vai ter ali algum conflito, ou vai ter ansiedade, vai surgir a depressão, como eu falei com você, né? Vai surgir várias situações que vão, de uma certa forma, trazer uma vida disfuncional para o casal. Então, você tem que pensar, então, em primeiro, se autorresponsabilizar e, segundo, ter o auto-perdão, né? Se perdoar. E enquanto as pessoas que também, né, tem aquela autocrítica no sentido de tentar fazer algo e não conseguir, se sentir culpada, né, e ficar com raiva de si
e ficar se lamentando, é porque não fiz correto, porque não fiz da melhor forma, né? Você também tem que trabalhar aí a autovalorização, além da autopiedade, da responsabilidade, de que fez realmente ali não deu certo. Você também tem que trabalhar a sua autovalorização e dizer que você é uma pessoa merecedora, sim, que você errou, mas você é humano, que, né, que está inerente a qualquer um errar, mas que você se responsabilizou pelo seu erro e você quer melhorar, que você quer se tornar uma pessoa melhor enquanto a isso, e você se valorizar no sentido de dizer eu mereço uma nova chance, eu mereço melhorar, eu mereço estar bem, eu mereço uma vida feliz, eu mereço reconstruir esse relacionamento, né? Porque se a gente levar essa culpa pela vida e guardar, se lamentar, se auto-julgar, né, o tempo todo, isso só vai trazer transtorno para sua vida, doenças, né, mentais, no sentido, né, do adoecimento emocional para você. Não vai te levar, não vai te trazer nada de benefício para sua vida. Então, são 3 coisas pilares, né, extremamente importantes para trabalhar com a culpa, né, que é a responsabilização, o auto-perdão e a autovalorização. A partir de você trabalhar esses 3 pilares, né, e de uma forma genuína, né, não é uma forma genuína no sentido de conversar com você mesmo, né? E se não conseguir, Cláudia, tem uma culpa aí de vários anos que eu não consigo realmente trabalhar isso, buscar ajuda de um profissional, né? O que não pode é você ficar com essa culpa por anos, né? Tem pessoas aí que vivem, morrem com a culpa. Então, ou até mesmo só num leito de morte, que meio que traz, né, tudo que fez, que se arrependeu, aí pede as pessoas que fez mal para conversar, para pedir perdão. Mas você pode viver uma vida saudável, você pode viver uma vida longe dessa culpa, né, de uma forma melhor, sem precisar chegar ao extremo para você pedir ali o perdão. Então, pensar nesse sentido, né, de você pensar que você errou, mas é um ser humano que pode errar, mas a partir do momento que você se responsabiliza, né, e você se vê de uma forma diferente no sentido de não querer mais agir daquela forma, né, de não querer magoar mais aquela pessoa, de não querer, de se auto-ajudar no sentido assim, eu não fiz da forma que eu queria que fosse, mas qual é o recurso que eu posso utilizar para melhorar isso, né, ao invés de se auto-punir, né, trazer recursos que possam melhorar. Eu vejo muitas pessoas aí se punindo, porque não foi, principalmente hoje, né, que temos aí a mídia, né, que a gente vê várias situações, né, que acha que tudo ali é perfeito, maravilhoso, aí você olha pra sua vida, não tá nada perfeito, não tá nada maravilhoso. Mas aí você tem que ter um olhar mais cuidadoso para você, no sentido de qual é a minha régua perante aquela pessoa. Não é a mesma régua. Minha vivência foram outras, né? E até mesmo dentro do relacionamento, a gente pensar na maturidade de cada um. Às vezes o parceiro não é tão maduro quanto você. Às vezes também a gente pode falar aí, voltando novamente, a cultura familiar às vezes também é diferente, eles pensam diferente. Então você tem que colocar tudo na balança, no sentido de realmente organizar, e algo assim até mais individual dentro da relação, cada um trabalhar individualmente enquanto aquele acontecimento, para depois trabalhar em conjunto, né? Porque a gente tem que pensar também que a gente tem aí a frase, né, que precisamos primeiro ser ímpar para depois ser par, né? Então às vezes a gente tem que resolver coisas nossas, coisas que vieram até da nossa infância, né, que nossos pais, nossa relação com nossos pais, né, tiveram aí umas certas sabotagens, uma certa até falta de conhecimento às vezes dos pais também, no sentido de trazer culpa em tudo. O menino fez uma coisa errada, e aí julgar, você errou, tal, não justifica às vezes o erro, né? Só fala que você é errado, aí você toma aquilo como isso aí, eu sou uma pessoa errada, eu errei,
né? Existem várias situações aí que a gente vê no cotidiano que pode levar o ser humano a sentir a culpa a vida toda, né? Então, tem uma situação que uma mãe, né, de um certo um caso que eu peguei, que a pessoa tinha uma mãe que estava adoecida e ele era criança, mas criança meio que gostava de brincar, pular, tal, e a família reprimia muito ele porque a mãe estava adoecida, ele não podia, né, mas não justificava no sentido de dizer, se acalma um pouco, brinca lá fora, tal. E aí ele ficava com aquele sentimento de culpa, achando que a mãe faleceu por conta por ele ser um menino travesso, que gostava de brincar, pular muito, tal. E não tinha nada a ver, né? Mas então, e aí ele introjetou isso e sofreu aí muito tempo, a depois abrir consciência que ali ele era uma criança, que não justificava, né? Ali não era justificativa pela morte da mãe. Ela ia ter uma morte realmente, mas o que ele poderiam fazer por ele, no sentido de não acomodar, é dele poder brincar fora daquele ambiente, né? Vamos dizer assim, se ali a brincadeira dele estava trazendo algum transtorno, né? Então, a gente tem que pensar justamente muito nisso, né? De a gente pensar em se perdoar. Em se perdoar e se autovalorizar, né? Que a partir do momento que você se perdoa, você pode entrar numa nova relação, inclusive, e a partir daí você conseguir fluir com esse novo relacionamento. Agora, quando você não se perdoa, normalmente o que acontece é que você nunca vai se sentir merecedor ali. Você vai sempre achar que aquele não é o seu lugar, você vai sempre se penalizar por aquela situação que você esteja vivendo. Nunca vai achar que é merecedor aquela felicidade e pode cometer várias sabotagens, no sentido de agir de forma imprudente, sem nenhum nexo, né? E pensar, por que eu agi dessa forma? Ah, porque eu tratei mal a pessoa que estava ali sempre me tratando bem. Porque eu ignorei, né? Porque eu rejeitei. Porque eu não quis ficar junto. É porque eu não dei o devido valor. E não entende por quê, né? E o porquê tá lá, né? No seu inconsciente aí, culpas retraídas que você está guardando, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que trazer sempre, entrar em contato, realmente é doloroso, mas entrar em contato e ajustar. A gente precisa fazer esses ajustes que às vezes são extremamente necessários na nossa vida, né? Esses ajustes de entrar em contato com essa dor, entrar em contato com esse erro, que muitas vezes não é fácil, né? Mas entrar em contato e se responsabilizar e dizer que não quer mais cometer isso. Não quero mais isso para minha vida, mas não por isso que eu vou guardá-lo aqui, né? Que as pessoas guardam a culpa porque acha que guardando a culpa não vai mais cometer, né, aquele erro, porque se guardar ali sempre vai ser lembrado, né? Mas a gente tem que deixar aí a culpa, se responsabilizar, né? Dizer que não quer mais aquilo para a vida, não vai cometer mais aquele mesmo erro, né? Se auto-perdoar e se auto-valorizar, no sentido de dizer, eu mereço uma vida diferente. Eu não mereço carregar essa carga aqui de um erro que eu fiz no passado, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, muito. E se a gente for ver, muitas das nossas dores, no sentido de nossos adoecimento emocional, vem, né, de uma culpa. Dentro do consultório, na terapia, é muito recorrente isso, né? De ser trabalhado, ir lá com um sintoma de ansiedade, depressão, né? Com a situação de depressão, com um sintoma de baixa autoestima, né? Dentro da clínica, com um relacionamento, de não conseguir, de conflito na relação. E aí quando a gente vai trabalhar, né, mais aprofundado, aí você percebe lá que existe culpa. Às vezes são culpas diferentes, né, de cada um com sua culpa. Às vezes são culpas dentro da própria relação que não foram resolvidas, ou seja, eles não se responsabilizaram.
disseram que se perdoaram, mas não se responsabilizaram, no sentido de cada um saber a parcela da responsabilidade ali e tentar movimentar isso, né? E dizer, eu não aceito mais esse tipo de comportamento, né? E eu quero mudar isso na minha vida. E a mesma coisa, o outro lado. Então a gente tem que justamente sempre trabalhar dentro do relacionamento, não com quem é o culpado de quê, mas sim que os dois são responsáveis pela relação, né? Os dois são responsáveis pela relação, pelo bom funcionamento da relação, pelo término da relação. E muitas vezes um coloca a responsabilidade no outro, coloca a culpa no outro e as coisas não fluem. Não flui. E muitas das vezes aí sai, separa, não se responsabilizando e podem cometer até o mesmo erro lá na frente com outra pessoa, porque não se responsabilizou, não tomou para si, ou quando se responsabiliza esquece de se perdoar. E aí não adianta nada você se responsabilizar, que errei, e ficar se auto punindo por isso, né? As coisas não vão fluir também. Então é de extrema importância analisar esses 3 pilares que eu repeti aí várias vezes, né? Que é a responsabilização, o auto-perdão, né? Se perdoar, e também a autovalorização. Só autovalorização. E não adianta assim, a gente pensar, né, que quando a gente não é verdadeiro com si próprio, né, com suas dores, você não vai ser verdadeiro com o outro, né? Se você não é verdadeiro com você, com suas dores, com as suas falhas, com suas culpas, você não vai conseguir ser verdadeiro com o seu parceiro. Então você tem que pensar realmente em trabalhar essa culpa, né? Não em ficar só guardando ela. Você tem que colocar ela para frente, né? Se movimentar e pensar que você não pode mudar isso passado, né? Que já aconteceu, já foi. Mas você pode investir fortemente, intensamente no seu presente, para que o seu futuro seja diferente, né? Então, o que já foi feito, no sentido, eu fiz, eu errei, existe aí a culpa, que você errou, né? Até mesmo pelo que eu trouxe aqui, né? Lá no nosso cérebro existe esse sistema lá que justamente nos traz, né? Esse funcionamento de sentir culpa. Mas aí já passou, eu já fiz, já cometi. Mas agora o que é que você vai fazer com o seu presente, no sentido de se responsabilizar e investir de uma forma diferente nessa história, né? De uma forma eficaz, de uma forma de melhorar isso, uma forma de olhar para o outro e magoei essa pessoa, eu não quero mais magoar essa pessoa, não é merecedora disso, ou de olhar para si, eu me culpei muito, me julguei muito, mas eu vou mudar essa minha história aqui, porque eu não quero isso para mim, né? E depois a autovalorização, de dizer eu sou uma pessoa de bem, né? Eu agi dessa forma errada aqui, mas eu não quero mais agir isso, eu não quero mais isso para minha vida. Ou, né, eu não quero mais trazer esse transtorno para a vida do outro. Eu quero valorizar as coisas que eu tenho. Eu quero me valorizar. Então, eu quis trazer esse assunto da culpa num relacionamento. É muito extenso se a gente for pensar, né? Que a gente pode levar a culpa aí para vários, né? A culpa no término da relação, que normalmente as pessoas se sentem, muitas vezes as mulheres se sentem culpadas, né? Porque terminou, não depositei o 100% da minha energia ali naquele relacionamento, e aí se sente culpada muitas vezes porque tem filhos envolvidos, né? Aí sofre, porque, meu filho não vai conviver com os pais, aí tem que ter, né, uma separação. A pessoa sente culpa, por mais que às vezes não
tem a responsabilidade dos dois no sentido de querer modificar isso, mas muitas vezes o outro, o parceiro ou a parceira ali não quer, né? Não quer melhoras, né? Não se responsabiliza pela sua culpa. E aí você não resta nenhuma ação a não ser se separar, né? Mas mesmo assim você sente culpa. Existe aí a culpa também no retorno dessa relação, né, que pode ser até muito perigosa quando você não se auto-perdoa. Muitas vezes o outro pode querer retornar a um relacionamento, mas ainda magoado. Tem aqueles que perdoam e você aí, por não se auto-perdoar, como eu trouxe antes, você não se sente, você não acha que aquela relação tem um valor necessário para continuar, né? Você não se sente valorizado no sentido, você não acha que ali é o seu lugar porque você cometeu um erro e aí como você não se auto-perdoou, você acha que você não é merecedora daquela felicidade. Mas também tem um lado da pessoa que não te perdoou, né? E você volta com o coração aberto querendo mudar essa história, né? Se responsabilizando. E aí, só que você também não se perdoou, se responsabilizou pelo ato, mas não se perdoou. E aí você simplesmente se doa demais para aquela relação e o outro só faz sugar de você, né? Porque você vai sempre querer fazer o dobro por não ter se perdoado e ainda ter aquela culpa de uma certa forma ali. Então tem que ter muito cuidado, né? E eu não vou me estender muito enquanto a esse assunto, que de uma certa forma eu consegui trazer alguns pontos importantes. Eu sei que vai surgir aí novas lives, eu vou poder falar mais sobre essa culpa em outros contextos, tá? Principalmente dentro do relacionamento, que a gente pode trazer aí a culpa dentro da relação até mesmo inicial, né? Quando a gente tem a nossa relação com os pais, que muitas vezes traz muito, meio que a gente repete, né, esse sentimento em outras áreas da vida, mas acontece ali inicialmente na nossa infância, né? E tentar e trazer novamente, né, a frase que eu iniciei, que a culpa nos paralisa, né? Mas a responsabilidade nos mobiliza. Mas essa responsabilidade tem que vir junto com o auto-perdão e a autovalorização, tá? Então, um grande beijo para vocês que estavam aqui, entraram, saíram aí no Instagram, que vão depois ver esse vídeo, né? E um bom final de semana para todos.